nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Vou ler na versão NVI, mas você pode ler aí na Ara, na Almeida e atualizada, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: tudo isso eu te dou, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar ao Senhor. Pai, sabemos que quem nos ensina é o Espírito Santo, o Consolador enviado do alto. Se o Senhor não nos ensinar, não colocar essa palavra no nosso coração, nós sairemos daqui da mesma forma. Senhor, nessa noite eu sou apenas um cooperador dessa lavoura, desse edifício. Por isso eu peço que o Senhor use a minha vida. Mas enquanto eu estiver pregando, Pai, que o Senhor também opere em corações, que ao ser lida a palavra, o Senhor dê insights, o Senhor dê revelação da Tua palavra. Ó Deus, e que nós possamos aplicar essa palavra na nossa vida, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a história que nós estamos lendo hoje, ela acontece no momento de maior ápice, de maior glória, de aprovação máxima da vida de Jesus. Mateus fala sobre o rei e o reino. E nós vemos que em Mateus capítulo 3, nós vamos ver Jesus no capítulo 3, recebendo a maior glória, a aprovação de que o Messias poderia receber. João Batista, o maior profeta nascido de mulher, olha para Jesus e diz: olha, eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas aquele que vem depois de mim é muito maior que eu. Ou seja, aquele que é maior do que os profetas do Antigo Testamento, está dizendo, está vindo alguém, está chegando alguém, que é muito maior do que eu, no qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Isso já é muita coisa, mas João diz, eu batizo com água, mas ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sabe, João, o profeta, o maior, está dizendo, tem alguém maior que eu. Mas a aprovação de Jesus, no capítulo 3, não para aí. Quando João, o relutante, vai o batizar, vem uma voz audível do céu, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, e todo mundo testificar, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele recebe a aprovação do maior profeta, mas ele recebe a aprovação do Pai. Mas não apenas isso, no Antigo Testamento, os reis eram ungidos com óleo, como símbolo de que eles eram o ungido do Senhor. Agora Jesus não apenas recebe o óleo como um símbolo, o Espírito Santo desce em forma corpórea, como uma pomba, se senta sobre ele, vem sobre ele, dizendo, ele não é como os reis do Antigo Testamento, ele verdadeiramente é ungido de Deus. Portanto, Jesus está no seu momento mais glorioso, no seu momento de maior aprovação. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que então, depois dessa aprovação toda, depois de ser aprovado pelo profeta, depois de ser aprovado pelo Pai, depois de receber o Espírito sobre ele, nós vamos ver que Jesus foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo
diabo. E o tema da minha mensagem é a tentação do rei e as nossas tentações. A tentação do rei e as nossas tentações. Irmãos, a verdade é que a partir daqui, a partir do batismo, a partir da aprovação do Pai, Jesus vai começar o seu ministério. Jesus vai começar a dizer, é chegado o reino de Deus. Gente vai ser curada, gente vai ser liberta, gente vai ser salva. Mas as coisas precisam ser definidas antes do seu reinado iniciar, antes do seu ministério iniciar. Jesus será como os demais reis da terra, que querem ser servidos. Ou Jesus terá um reino que ele serve, de serviço sacrificial. As coisas precisam ser definidas. Ele precisa passar pelo deserto, porque Jesus é o verdadeiro Israel. Presta atenção, Israel passou pelo mar vermelho. Aquilo apontava para o batismo. Jesus foi batizado. Israel passou 40 anos no deserto e falhou. Jesus passou 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, para dizer, nele cumpre-se o verdadeiro Israel. Agora Jesus, ele vai para o deserto. Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Por quê? Assim como todo homem, assim como toda mulher, Jesus precisava ser aprovado. Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E ele precisava passar pela aprovação. Lá em Hebreus capítulo 4, projeta para mim, por favor, Hebreus 4, 15. O autor de Hebreus falando a respeito de Jesus, acompanha comigo, por favor. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: pois não temos um sumo sacerdote, falando de Cristo, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Jesus, como eu e você, passou por todo tipo de, só que teve uma diferença: sem pecado. Jesus nunca pecou. Sabe, irmãos, tinha um ditado judeu que dizia assim: ó santo, bendito seja o seu nome, não eleva ninguém ao nível de dignidade que lhe será reservado, sem antes tê-lo provado e examinado. Se suportar a tentação, só então lhe confere a dignidade. Quero falar algo para você. Todos nós seremos tentados. Todos nós passamos pela tentação. Mas a tentação ou a aprovação não é para me derrubar, não é para derrubar você, mas é para examinar a nossa fé. É para examinar a nossa fé. O deserto, a tentação, é para saber onde está o nosso coração. Ninguém pode chegar a um lugar sem antes passar pela aprovação. Mas a Bíblia diz que quando nós passamos pela aprovação, nós passamos pela tentação, Ele é o sumo sacerdote que se compadece de mim, de você. Ele se intercede por mim e por você. E por que que Ele intercede? Porque Ele mesmo passou pelas tentações que nós passamos. A grande questão não é se você vai passar pela tentação. A grande questão é quando você passará pela tentação. Vou repetir de novo. Presta atenção. A questão não é se você vai passar pela tentação. A questão é quando você passará pela tentação. E a primeira tentação que Jesus passou está em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Acompanha comigo, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim, 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Presta atenção, irmãos, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Você imagina Jesus naquele deserto, 25 quilômetros de deserto. Jesus sente a fome.
Jesus sente a necessidade de comida no seu corpo. E tudo que ele encontra naquele deserto é areia e pedras. Então, o que Satanás diz? Olha, se você é filho de Deus, você não deveria estar com fome. Se você é filho de Deus, você tem poder para fazer algo espetacular. Transforme essas pedras em pães. Satanás, ele nos tenta. Primeira tentação é na nossa necessidade. A primeira tentação de Satanás é: se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Só que ele não aparece com chifre, com rabo. Ele não aparece com gorro vermelho. Ele fala por meio de pessoas. Ele fala na sua mente. Olha, se você está passando por isso, filhos de Deus não deveria estar passando por isso. Você deveria dar um jeitinho. Satanás aproveita das suas necessidades emocionais, das suas necessidades financeiras, e ele fala: você disse que é filho de Deus, você cantou hoje que é filho de Deus, mas você saiu daqui, o seu casamento está do mesmo jeito, você saiu daqui, suas finanças estão difíceis, você não deveria estar assim. Você sabe? Aquilo que Israel não foi aprovado, Jesus foi. Porque Israel foi tirado do Egito, mas quando ele chegou no deserto, Deus os deixou passar fome. E por que Deus os deixou passar fome? Deus os deixou para provar o seu coração. Mas eles não disseram e não confiaram na suficiência do Senhor. Eles disseram: Moisés, era melhor a gente ter ficado no Egito comendo pepino. Mas lá no capítulo 8 de Deuteronômio, Jesus cita esses versículos, e eu queria que você acompanhasse comigo. Presta atenção nisso. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 a 3. Diz assim: tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, para que vivem, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Ou seja, Deus mandou Israel para o deserto. O Espírito mandou Jesus para o deserto. Por quê? Durante esses 40 anos, para humilhar e pôr à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Versículo 3. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, depois sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que Jesus está respondendo para Satanás. Israel passou pelo deserto, mas eles não entenderam que o vazio que eles tinham, só o Senhor podia sustentá-lo. Mas Jesus passou pelo deserto, e ele responde à tentação dizendo o seguinte: eu sou filho de Deus. Eu acabei de ouvir que eu sou filho de Deus. E não me importa a condição, a necessidade que eu estou passando. Não importa o problema que eu estou passando. Isso não muda a minha identidade de filho de Deus. Isso não muda quem eu sou em Deus. Não muda a minha identidade em Deus. Veja bem, tem gente que acha que porque ele ser crente, ele não passa por necessidade. Ele acha que por ele ser crente e ele passar por problemas, ele não está debaixo da graça. Não! Não! O evangelho que diz que cristão não passa por problema é um evangelho satanista. Aquele evangelho que diz para você: venha para Jesus e nunca você vai ter problema, é um evangelho de Satanás. O evangelho que diz o seguinte: tinha uma música do irmão Lázaro, quem lembra? Toda vez que a gente está na prova, vem um atribulado, enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contrariado, para tirar a minha paz. Então ele diz: se tu és crente, então por que tu passa fome? Nem só de pão viverá o homem. Vocês não gostaram dessas músicas, não? Vocês não sabem o que é diversão.
Veja bem, tem um evangelho que diz, se você é crente, se você é filho de Deus, venha para a sessão de descarrego e pare de passar fome, pare de sofrer, pare. Isso é mentira de Satanás. Quem pregou isso foi o diabo. Eu quero dizer para você, você não vai ficar no deserto com fome para sempre, mas tem momento que o calo aperta, que a coisa fica difícil, mas isso não muda o que o Pai disse do céu, você é filho amado de Deus. Portanto, talvez você está numa necessidade emocional, financeira, no casamento. Isso não muda quem você é. Isso não muda quem está acusando você, dizendo que você não é filho de Deus, que você não foi escolhido, eleito, que você tem que sair da igreja, que não dá mais. Irmãos, é Satanás. O Pai diz, você está no deserto, você está passando pela prova, você está com dificuldade, as coisas não estão fluindo, talvez você está desempregado nesse tempo, talvez a luta está difícil em casa com seus filhos, com sua mulher, mas permanece firme, não abre mão, porque no final dessa história tem um banquete, no final dessa história tem graça de Deus, no final dessa história tem favor de Deus. Só não desiste, só não para, só não ouve Satanás, só não larga seu casamento, só não larga sua célula, só não larga o seu ministério, não larga nada que Deus colocou na sua mão, porque bens financeiros, prosperidade, não é quem define a sua identidade. Quem define a sua identidade é a palavra de Deus. Você não vive de pão, você não vive de prosperidade, você vive daquilo que sai da boca de Deus. Você não vive de maná, você não vive de codorna, você vive do que Deus disse a seu respeito. E o que Ele disse a seu respeito é: eu te justifiquei em Cristo Jesus, você é meu filho amado. E não importa se aparece um enviado do diabo, todo contrariado, que tirar a sua paz. E ele disse: tu é crente, então por que tu passa fome? Aí você responde: porque nem só de pão, nem só de sexo, nem só de dinheiro, nem só das coisas darem certo. Você vive do que Deus diz. Portanto, a primeira tentação que Satanás fez foi na necessidade de Jesus. Mas Jesus respondeu, porque ele tinha a palavra de Deus na sua boca. Amém? Não sei se você está numa necessidade nesse momento. Sabe, eu amo muito a graça de Deus. Mas uma das coisas que eu corrigi alguns irmãos aqui no nosso meio, é que eles achavam que estar na graça de Deus, era só as coisas dar certo na vida deles. E aí quando as coisas não prosperavam, eles ficavam desempregados, eles achavam que não estavam debaixo da graça de Deus. Mas eu quero dizer, independente da sua situação, você permanece debaixo da graça de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Segunda coisa, segunda tentação, ele vai dizer, olha, ele não conseguiu na necessidade de Jesus. Então ele vai tentar agora, para que Jesus, ele se ensoberbeça, para que Jesus faça algo espetacular. Interessante que lá no versículo 5, diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo. Veja bem, o templo já ficava, Jerusalém já é alto, Jerusalém já fica no alto, mas o templo ficava sobre o Monte Sião, sobre uma montanha, Monte Sião. Mas ele pega e leva sobre o ponto mais alto do templo. Satanás não tinha problema com o templo. Então ele pega Jesus numa visão e leva Jesus no mais alto. E do templo dava para você ver todo o rio Cedron, dava para você ver tudo aquilo. E aí ele diz para Jesus: olha, se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E ele entendeu que Jesus citou a Bíblia. Então sabe o que Satanás vai fazer? Citar a Bíblia também. E aí Satanás faz a declaração daquele salmo que você ama deixar aberto lá na sua casa para espantar os maus espíritos. Você sabe que salmo é esse? Para te proteger. Salmo 91, que até o capeta sabe para decorar. Então ele diz: olha, se você é filho de Deus, como você diz, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito:
Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra. Irmão, Satanás às vezes é mais bom de Bíblia do que muito crente. Você fala, pastor, tá, abre lá em Salmo 91. Salmo capítulo 91, versículo 11 e 12, se eu não estou enganado. Salmo capítulo 91, versículo 11 e 12. Quem achou diz amém. Poucos acharam, aleluia. Diz assim, versículo 11. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás não errou a citação. Satanás está dizendo para Jesus, se você é filho de Deus, se joga daqui, se lança daqui. Então qual era a tentação aqui, irmãos? É que as pessoas olhassem para o ministério de Jesus e o seguissem, não pelo seu serviço oficial, mas o seguissem por algo espetacular que ele fizesse. Você já imaginou alguém em cima do templo, que já fica em cima de uma montanha, e no mais alto, ponto mais alto, e o cara salta do templo, e ele pula assim, ele cai depois do rio Cedron, e não quebra a perna, não quebra nada, enquanto isso, aquele monte de anjo vem segurando ele? Quantos milhares não seguiriam Jesus? E o que Satanás está dizendo é, se você é filho de Deus, por que você não faz algo espetacular para as pessoas te seguirem? Porque está escrito na Bíblia. Agora, entenda uma coisa, a questão é que se ao se colocar na situação de perigo, Satanás estava forçando a Deus, Jesus estaria forçando a Deus a fazer algo. E forçar a Deus a fazer algo não é sinal de confiança nem de fé. Colocar Deus à prova não é sinal de fé. Pedir sinal a Deus para dizer, Deus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor fizer aquilo acolá, então, não é sinal de fé, é sinal de desconfiança e incredulidade. A verdadeira confiança em Deus não está nisso. O que Jesus responde? Deuteronômio 6,16. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Entenda uma coisa, Satanás é o mau intérprete da Bíblia. E Satanás usou um texto isolado das Escrituras. Satanás usou um texto fora de contexto. Satanás usou um texto completamente fora de contexto. Ele usou um texto que o texto na verdade diz, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, não está dizendo para você se colocar em perigo, para você provar a Deus. Lembre-se, o diabo é sempre o mau intérprete das Escrituras. Ele quis usar as Escrituras para que Jesus se exibisse. E quantas vezes eu vejo gente dizendo, se eu sou o profeta de Deus, se eu sou o servo de Deus, dê o seu dízimo e coloque Deus à prova. Eu declaro, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, se Deus não fizer, eu queimo minha Bíblia. Porque as Escrituras diz, está escrito. Mas isso é colocar Deus à prova. Essa é uma tentação que eu e você podemos cair, irmãos. Por isso a Bíblia ela não é uma caixinha de promessa. A Bíblia não é textos isolados. A Bíblia ela faz parte de uma história maior. Um texto nunca deve ser analisado de forma separada ou ampliada, para que parecesse que fosse a Bíblia inteira. O Hernandes Dias Lopes ele diz assim, o está escrito sempre deve ser colocado ao lado de também está escrito. Presta atenção, o está escrito deve ser sempre colocado ao lado de também está escrito. Então quantos cristãos eles estão decepcionados, porque ele esperava que ele pulasse do templo, e caísse depois do rio Cedron, e os anjos segurassem pelos braços dele. E sabe o que aconteceu com ele? Se espatifou e quebrou a cara. Ele diz, pastor, mas alguém profetizou. Pastor, mas eu li um versículo isolado.
problema é que você colocou Deus à prova. Colocar Deus à prova não é sinal de fé, não é sinal de confiança, é sinal de desconfiança. E quantos crentes estão arrebentados, estão quebrados, estão destruídos, porque Satanás usou a boca de alguém e disse para ele: se você é filho de Deus, pula do templo. E você pulou, e você quebrou a cara. Quantos estão arrebentados, porque ele disse: pastor, mas Deus disse, mas Deus falou, e Deus não falou. Deus não disse, Deus não mandou você pular, Deus não mandou você entrar nessa enrascada, Deus não mandou você fazer isso, você resolveu pular sozinho, você se arrebentou por causa disso, mas a palavra do Senhor é: ainda que você esteja quebrado, ainda que você esteja arrebentado, basta você confiar em mim, e eu te tomo pela mão e te levanto novamente. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós somos tentados a querer fazer algo espetacular, espetaculoso. A última tentação que Satanás fez a Jesus, e Jesus venceu e ele faz a nós, são os reinos deste mundo. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. O versículo de número 8. Tem alguém ainda, amém? Diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto. Ele já estava no alto. O templo já era no alto, mas ele levou no monte muito alto. Então, ele diz: e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e a seu glamour, o seu esplendor, depende da sua versão, ou é o glamour dos reinos, ou esplendor dos reinos. Claro, isso aqui era uma visão que ele deu. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Presta atenção. O que Satanás está dizendo para Jesus aqui é: Jesus, você está vendo a glória deste mundo? Jesus, você está vendo o glamour de Roma? Sabe o Império Romano, esse glamour de César? Sabe tudo isso que o César vive? Se o Senhor me adorar, será seu. A gente tira César rapidinho do trono aqui e coloca o Senhor. Coloca você. Jesus, o povo judeu não quer ser liberto do Império Romano? Que tal você ser o novo César? Que tal você, Roma agora, não ser mais a capital do Império Romano? Vamos fazer Jerusalém a capital do Império Romano? E mais, você vai ser o novo César, você vai ter, César era o imperador romano, você vai ter todo o glamour de um imperador, você vai ter todos os reinos, o seu povo não será mais escravo, e detalhe, tudo isso sem cruz. Você vai ter glamour, você vai cumprir o anseio do povo, e detalhe, sem sofrimento. Jesus, você não topa não? Irmãos, essa é uma tentação que Satanás faz a todos nós, que é o quê? Que é a glória desse mundo. A glória das coisas dessa vida. Quando nós falamos da disciplina simplicidade cristã, parece que hoje ser cristão e ser simples são coisas completamente diferentes. Porque muitas vezes nós achamos, e Satanás ofereceu, ser crente é ter glamour, ser crente é ter a glória desse mundo. Irmãos, tem pastor, deixa eu te contar um negócio aqui. Você que gosta de saber da vida de pastor, vou te contar uma quentinha aqui agora. Vocês prestaram atenção aqui agora, né? Irmãos, tem pastor que não chega a pé na igreja, aluga um carro, porque ele tem vergonha de chegar a pé. Porque os irmãos pensam, se o pastor está andando a pé, quanto mais nós. Tem gente que ele coloca uma roupa que ele não poderia ter. Porque o que os irmãos vão pensar de mim? Nada contra você ter um bom carro, se Deus resolveu te dar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não se deixe levar
pela glória deste mundo. Satanás vai nos oferecer a glória desse mundo, vai colocar diante de nós a glória desse mundo. Satanás ofereceu a Jesus uma coisa que ele não tinha. E eu confesso que eu sempre preguei errado esse texto. Porque eu sempre preguei esse texto, que eu dizia o seguinte: olha, Satanás ofereceu a Jesus os reinos deste mundo, porque Adão tinha dado para ele. E lá em Lucas capítulo 4, é a mesma história, só que na perspectiva de Lucas. Deixa eu calar o alarme aqui, porque acabou meu tempo, mas eu vou fazer de conta aqui. Lucas 4. Lucas 4, diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 6. Lucas 4, 6. Diz assim, Lucas 4, 6. E lhe disse, Satanás falando, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Só que deixa eu te contar uma coisa. O diabo não reina sobre coisa alguma. Mesmo Adão pecando, Deus continuou reinando sobre este mundo. A chave do universo não foi transferida para Satanás. Jesus continua reinando sobre este mundo. Pastor, mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A palavra mundo ali é o tipo de pensamento desta era. Mas o governo da natureza, o governo, inclusive dos impérios, está sobre Deus. Porque é Ele quem remove reis e estabelece reis, diz Daniel 2. Satanás é um mentiroso. Ele estava oferecendo para Jesus algo que ele não poderia dar. E ele oferece muitas vezes para nós algo que ele não pode dar. Ele vai dizer, ó, larga Jesus, para de adorar a Deus e vou te dar satisfação no sexo. Eu vou te dar satisfação nas drogas. Eu vou te dar satisfação em algumas amizades, mas ele é mentiroso, ele não pode te dar nada disso, porque ele não tem coisa alguma para entregar. Satanás não manda em lugar nenhum. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu tinha um gerente, e ele tinha dado uma ordem. E alguém disse assim, o gerente deu uma ordem, precisa ser feito. E um funcionário falou assim, ele não manda em lugar nenhum. Aí todo mundo falou, como ele não manda em lugar nenhum? Ele falou, eu vou te explicar. Aqui na empresa, quem manda é o dono. Na rua, quem manda é a polícia. E na casa dele, quem manda é a mulher. Eu quero dizer para você, irmãos, que no céu quem manda é Deus, na terra quem manda é Deus, no inferno quem manda é Deus. Satanás está desalojado e ele não tem autoridade para mandar em lugar algum. A autoridade está sobre ele, está sobre Cristo. E veja bem o que Jesus responde. Jesus responde a essa tentação dizendo, retira-te, Satanás. Retira-te. Jesus diz, retira, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste cultos, irmãos. Esse mundo vai tentar nos levar a prestar culto. Prestar culto a políticos, prestar culto a coisas que estão diante de nós, a levar outros ídolos, mas eu quero dizer para você, a adoração somente ao Senhor. O R.C. Sproul diz assim, a oferta que Satanás fez a Jesus não era algo que ele podia dar. Satanás não tem glória alguma para dar. Pastor, como que eu posso vencer as tentações? Primeiro, nós vamos ver em Lucas 4, versículo 13, eu estou terminando para a gente ir para a ceia. Lucas 4, 13, diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 13. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Essa não foi a última tentação que Jesus passou. Porque Satanás voltaria para tentá-lo em muitas outras. Por exemplo, quando ele diz para os discípulos, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e padeça na mão dos gentios. O que Pedro diz? Longe de ti, Senhor. Longe de ti passar pela cruz. O que Jesus diz? Retira-te, Satanás. No Getsemane ele foi tentado. Na cruz, enquanto ele estava lá, as pessoas bramavam como voz de Satanás. Se você é filho de Deus, desce daí.
Desce da cruz. Pastor, como que nós podemos vencer as tentações? Primeiro, tenha uma vida de intimidade com o Pai. Jesus, sendo Deus, tinha uma vida de oração, de jejum. Nós precisamos de uma vida de oração, irmãos. Nunca deixe que a rotina da sua vida, nunca deixe que as redes sociais impeça você de conhecer a palavra e de orar. Assim como você precisa do pãozinho de manhã, assim como você precisa daquele banho, você precisa orar. Jesus orava todos os dias. E ainda que você chegue cansado, exausto, a ponto de você não conseguir nem abrir a boca, ainda que seja só nos seus pensamentos, ore ao Senhor. Porque nós vencemos as tentações de joelhos. Sem oração, facilmente nós seremos derrotados. Segundo, viva uma vida guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Irmão, você foi aprovado pelo profeta, aprovado pelo Pai, o Espírito veio sobre você. Qual que é o caminho natural? Rapaz, vou para Jerusalém, vou quebrar o pau, vou tirar Pilatos do governo e vou assumir esse negócio. Mas ao invés de ir para Jerusalém, Jesus foi para o deserto. Nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito. Pastor, como que eu tenho uma vida guiada pelo Espírito? Pastor, Deus não fala comigo. Eu não ouço a voz de Deus. Você quer ouvir Deus falar? Abra a sua Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, Deus fala com você. Não é Deus que não está falando, irmãos. É nossas Bíblias que estão fechadas. Não é Deus que não está falando. É a nossa Bíblia que está fechada. Terceiro, ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. Para cada tentação do diabo, Jesus tinha uma palavra de Deus para responder. Irmãos, o inimigo continuará nos tentando ferozmente. Eu não vou te iludir, o diabo é real. Ele não vai aparecer com chifre, mas ele vai continuar nos tentando todos os dias. Ele vai continuar nos tentando até a volta de Cristo. Mas a pergunta é, quando ele nos tentar na nossa mente, nós teremos uma palavra no nosso coração, irmãos? Nós meditamos na palavra do Senhor a ponto dela penetrar dentro de nós e nós conseguimos confessar e dizer as verdades de Deus. Quando Satanás diz, olha, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães, você teria a palavra de dizer, mas Deuteronômio diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, joga-te daqui do alto. Ah, peraí, eu lembrei agora, Deuteronômio também diz, não ponha o Senhor à prova. Ah, mas olha os glamours desse reino. Mas a palavra diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Presta atenção, nós temos liberdade total no Brasil, de andar com as nossas Bíblias para cima e para baixo, debaixo do braço, no celular. Mas se hoje viesse alguém e arrancasse todas as Bíblias de nós, e Satanás viesse nos tentar, nós teríamos a palavra de Deus no nosso coração e nos nossos lábios, irmãos? Nós teríamos as promessas do Senhor dentro de nós, irmãos? Ou nós estaríamos desamparados? O problema é que amanhã no trabalho, Satanás te tenta. Na sua casa ele te tenta. E qual é o problema? Porque nós temos sucumbido, porque muito cristão tem morrido, porque muito cristão tem sido tragado, porque ele não tem a palavra de Deus nos seus lábios, nem no seu coração. Mas quando o tentador vier, você vai ser aquele que maneja bem a palavra da verdade. Você vai ser aquele que maneja bem a palavra da verdade. E por último, creia que você tem um sacerdote junto ao Pai, intercedendo por você. Você sabe, Jó, e eu quero terminar com isso aqui, Jó estava sendo próspero, as coisas estavam acontecendo, e Satanás chegou diante de Deus, e Deus disse, Jó, Satanás, você viu como meu servo Jó me serve? Satanás disse também, o Senhor dá tudo para ele. E ali Deus permitiu
que o diabo fosse tocando em cada área da vida de Jó. Você sabe, mas tem uma coisa poderosa. Jó orou, quem me dera ter um intercessor, um advogado junto ao Pai. Você sabe, Jó não tinha. Jó não tinha um sacerdote junto ao Pai. Mas teve um dia que Jesus virou para Pedro, disse: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, pediu para colocar você à prova, mas eu, Pedro, intercedi por você. Nós falamos muito do ministério terreno de Jesus, mas quando Satanás vai te acusar diante de Deus, quando Satanás vai te peneirar, vai te tentar, existe um sumo sacerdote que ora por você. E ele diz: Senhor, esse aí eu sei o que ele está passando, porque eu passei pela mesma tentação. Eu sou intercessor dele, eu sou advogado dele, e eu sustento. Portanto, não tem prova que nós não possamos passar, não pela nossa força, mas porque o Senhor nos sustenta. Você sabe, hoje é noite de ceia. Depois de passar tudo isso, Jesus está no deserto. Não tem restaurante no deserto, irmão. Não tem padaria no deserto. Mas eu não sei se você prestou atenção no versículo 11 de Mateus 4. Depois de 40 dias, depois de passar por todas as tentações, depois de permanecer confiando em Deus, o banquete chegou. Porque o versículo 11 da minha Bíblia e da sua Bíblia diz assim: então o diabo e os anjos vieram e o serviram. Você sabe, os anjos serviram Jesus com um banquete, mas ele nos serve com o seu pão, com o seu corpo, que é o pão, e o seu sangue, que é o cálice. Portanto, dia de ceia é dia de nós sermos fortalecidos. Paulo diz: tem muitos que dormem porque comem da ceia indignamente. O que é comer da ceia indignamente? É não discernir. Indignamente não é que você é digno, merecedor, não. Indignamente é que você não discernir que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o seu sangue. E quando você participa da ceia, não é apenas um símbolo, é um ato, é o banquete dos filhos de Deus. E você sai daqui fortalecido pelo poder do alto. Talvez você tenha passado por muitas tentações, passado por muitas lutas, por muitas necessidades, ou talvez tenha oferecido glamour diante de você, esplendor, coisas fáceis. Eu quero dizer para você, hoje você vai participar da verdadeira mesa do rei. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Você confia que você tem um sumo sacerdote que intercede por você? Eu gostaria que você nesse momento orasse ao Senhor. Como eu te disse, a questão não é se você passará por tentação. A questão é quando você passará por tentação. Mas, junto com essa certeza, nós temos uma promessa. E talvez você está aqui nessa noite e fala: pastor, eu estou a ponto de ceder, eu estou a ponto de desistir, ou talvez eu até mesmo já caí. Talvez eu até cedi as tentações, mas eu quero dizer para você, basta um clamor da sua parte, basta uma oração da sua parte, e o Senhor está aqui para te sustentar, o Senhor está aqui para te levantar de novo. Você que está enfrentando tentações, lutas, provações, ore ao Senhor nessa hora, clame ao Senhor nessa hora. Fala: Senhor, tantas vozes têm vindo na minha mente, tantas necessidades, tantas provações, tantos problemas, mas eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso viver da palavra que procede da tua boca. Eu preciso, Senhor, confiar em ti, que ainda que coisas espetaculares não aconteçam, eu sou filho amado de Deus.
o glamour, o esplendor deste mundo. As promessas que este mundo traz não vão roubar a minha fé, não vão roubar a minha adoração, porque a minha adoração está reservada somente ao Senhor. Ore ao Senhor nessa hora, clame a Ele nessa hora. Você sabe o que é poderoso, irmãos? Quando a gente fala disso, os irmãos ficam constrangidos. Mas só estava Jesus no deserto. Como que os discípulos ficaram sabendo que ele foi tentado? Porque ele mesmo se expôs e contou, dizendo: eu fui tentado, mas eu venci as tentações. Você pode se expor diante do Senhor agora. Você pode dizer: Senhor, eu estou sendo tentado. Estou sendo tentado a desistir do casamento, a desistir da vida da igreja, a desistir do ministério. Senhor, eu estou sendo tentado nesse pecado. Senhor, eu estou sendo tentado nessa situação. Pai, me sustenta. Talvez você já caiu, mas eu quero dizer que basta um pedido de perdão e Ele nos purificará de toda injustiça. Ele nos livrará de toda injustiça. Ore ao Senhor. Aleluia. Senta-se por um instante. Pode sentar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus.
Nós vamos passar distribuindo os elementos da ceia. E enquanto você recebe a ceia, aí você fica de pé quando você receber o cálice e o pão, tá bom? Senhor, nós oramos por cada um desses elementos. Obrigado por esse banquete da tua casa. Ó Deus, que viemos sair daqui fortalecidos em ti e sustentado na tua palavra, Pai. Ao ingerir esses alimentos, não seja apenas o pão e o cálice, mas seja o corpo e o sangue de Cristo que nos fortalece para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem distribuir. Glória a Deus. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu amor trai a redenção. Essa graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um anjo apaixonado. Meu coração para o meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Vai orando ao Senhor. Vai agradecendo pelo privilégio de você participar do seu corpo, participar do sangue da nova aliança, pelo privilégio de você estar na casa do Senhor. Se você está aqui é porque Ele te sustentou no meio das tentações. Se você está aqui é porque Ele te sustentou no meio das lutas, no meio das batalhas. Ele te sustentou no meio dos problemas. E Ele vai continuar te sustentando por toda a sua vida. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós estamos aqui como igreja, Senhor, porque o Senhor nos sustentou em meio às lutas. O Senhor nos sustentou em meio às tentações e provações, Pai. Nós te pedimos como teu povo nessa hora, Senhor, que o Senhor continue nos sustentando, que a nossa vida seja permeada da oração, seja permeada da palavra, seja permeada da intimidade com o Pai. Senhor, nos fortalece por meio do Teu Espírito. O Senhor é o nosso sumo sacerdote que intercede junto a Deus. Oh, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, pois, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de receber misericórdia, e encontramos graça que nos ajude
no momento da necessidade. Ele nos deu graça no momento da necessidade, no meio do deserto, no meio da luta. O Senhor disse, na noite em que foi traído, tomando o pão, partindo, disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Após ter ceado, ele tomou também um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Em memória daquele que nos oferece o banquete no meio do deserto. Em memória daquele que nos fortalece no meio da tentação. Que ao participar dessa ceia, você seja renovado na sua fé. Você seja renovado nas suas forças. Para que você continue na caminhada. Você pode comer do pão e você pode tomar do cálice. Na cruz sofrer por pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vive está. Aleluia. Levante a sua mão direita ao alto. Ore assim comigo, fala: Senhor, eu sei que passarei por provações, mas eu creio em que em todas elas eu sou fortalecido. Eu tenho o sumo sacerdote junto ao Pai, que me sustenta, que me protege, que intercede por mim. Senhor, me fortalece no dia da necessidade, nos dias das tentações. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você. Que você seja fortalecido no poder do Altíssimo, para a glória